Bom dia. Ai, como é bom acordar num dia lindo, maravilhoso. Dá pra ver o sol lá no fundinho. Escolhi um lugar cheio de árvore para poder conversar com vocês. E eu queria falar sobre um dos itens que eu trabalhei bastante e ainda tenho que trabalhar muito dentro do curso que eu fiz no fim de semana. Tá? Entre outras coisas, este curso era pra gente localizar melhor, com mais consciência, os nossos traços fortes e os nossos traços falhos ou fardos que a gente carrega e nem tem mais necessidade muitas vezes, mas muitas vezes a gente carrega ainda despercebido. E também aqueles que a gente não tem nada, nem um pouquinho dele, mas a gente precisa, que nos faz falta. E um dos traços que eu sei que eu tenho consciência, e ainda é uma guerra minha comigo mesmo para poder equilibrar melhor esse traço, é sobre ele que eu queria falar. Quem está me acompanhando lá no YouTube vai lembrar e se está assistindo, né? Vai lembrar de um vídeo que eu fiz há mais ou menos uma semana, foi no outro sábado passado, sobre este dedo. Se você não viu, vai lá e veja, que daí você vai entender melhor esse que eu vou falar. Sábado passado, eu cortei este dedo, numa coisa muito absurda, abrindo a janela. Tá aqui ainda, ó, o cortinho, o final do cortinho, bem na junta. E esse dedo é o dedo do poder, é o dedo autoritário, é o dedo mandão. O que me aconteceu durante o fim de semana inteiro, e obviamente que a ficha foi cair no domingo, depois que eu já tinha feito o estrago, é que esse mesmo dedo, tcharam, tá vendo que ele tá aí todo vermelho? Eu comi tanto esse dedo, arranquei tanta pele, destruí o dedo, que ele ficou todinho inflamado. O mesmo dedo que manda. Eu causei problema nele 2 vezes. A falta de flexibilidade, e aqui são os detalhes, nessa parte dos nossos dedos, a pontinha dos nossos dedos, são os detalhes da vida. E cada um tem uma referência, que eu não vou falar para vocês agora todos, até porque nem eu lembro exatamente. Mas esse aqui, que é meu conhecido, ele manda. E eu tenho este grande traço que precisa ser corrigido em mim, que é a minha, vamos dizer, a minha guerra interna. É onde eu me esforço, que é manter a liderança, que para mim é uma coisa muito natural, é uma coisa que nasci com ela, eu sinto isso. Já vim com os traços de liderança. Quem me conhece pessoalmente, ou até não pessoalmente, sabe que isso é uma característica muito marcante. Mas eu tenho uma liderança mais voltada para o autoritarismo, mais centralizada. Então são essas coisas que eu tenho que ficar trabalhando em mim o tempo todo. E foram essas coisas que foram bastante tratadas, assim, cada um buscando o seu ponto, né? E melhorando a si mesmo. E o legal, assim, né, de como as coisas acontecem exatamente do jeito que a gente precisa. Nós fomos separados em 6 grupos com assuntos diferentes, aonde cada um simplesmente tirava um papelzinho na caixinha e via em que grupo que você ia parar. E eis que, qual é o meu grupo? Liderança. Tá bom? Assim, nossa, eu já tenho tanto de liderança, vou cair nesse grupo. Eu queria tanto trabalhar outras coisas que eu quero desenvolver desses 6 itens. Não, Kátia. Você escolheu a liderança, né? Você pegou o papelzinho com a sua mão. Então, vai lá. Tem alguma coisa para fazer. Tá bom? Caio no grupo com 2 rapazes que são o oposto a mim. Assim, tem liderança,
mas totalmente equilibrada, assim, do meu ponto de vista, até faltando um pouco a mais de imposição. Mas é o meu ponto de vista, né? Provavelmente para ele esteja muito melhor do que eu, tá? Vamos falar sobre liderança. Tudo que falava, e tal ponto. Quem tinha que chegar no ponto comum que os três não tivessem? Tudo eu tinha, tudo eu tinha, tudo eu tinha. Por fim, falou assim, a timidez é o que sobra, Kátia. Eu falei assim, pô, eu não sou uma pessoa tímida, eu não me sinto uma pessoa tímida, mas eu já fui uma pessoa tímida, então tá bom, vamos usar esse. A sala riu, né, quando falou que eu era uma pessoa tímida. Mas enfim, são as coisas que acontecem na nossa vida. Aí, vamos sortear dos três quem vai falar na frente. Quem vocês acham que teve que falar na frente? Aquela do dedo assim. Então eu tinha muito, na verdade, ainda tenho muito que aprender em questão de liderança e em uma liderança mais equilibrada, sendo realmente liderança e não sendo autoritária. E foi isso que ficou muito claro que eu tenho que trabalhar ainda mais, que por mais que eu já me esforce para não ter esse nível de autoritarismo que eu sei que tem as raízes americanas, né? Heil Hitler. Então, eu tenho que continuar trabalhando mais e mais e mais e mais esse ponto e parar de ser autoritária. E aí, qual é o seu ponto falho? Esse é um deles, depois eu falo sobre outros. Um beijo, pensa aí no seu.